O quão técnico você está na fotografia atual? Você está usando os recursos adequados para ter uma saída melhor das fotos que você captura? Fala galera, Christian da GoImage por aqui, hoje num papo diferente, um pouco mais técnico com o nosso mestre Léo Dias. E o papo hoje vai ser um pouquinho mais técnico, né, sobre a fotografia, a parte saudosista dela, então vem conferir com a gente aí. Esse ano completo 40, né, cara? Então, assim, tem coisas que eu consegui viver também ali nessa época da fita cassete, do LP, da fotografia em formato analógico, né, na revelação do processo ainda muito manual, né, vamos dizer assim. Cara, bons tempos, sabe? Lembro da época que tinha uma galera aí que fotografava no positivo, né? Naquele 6x9, né, Léo? Não sei se tu chegou a fazer esse tipo de material, no grande formato. E, cara, ficava uma coisa bem legal, cara, bem legal. Eu acho que a galera tinha um apego maior até a qualidade, sabe, do que... Ah, com certeza. Do que tem hoje, né? Hoje tem uma coisa, cara, que atrapalha muito, eu acho que em todas as profissões, principalmente profissões tão técnicas que nem a nossa. E aí eu já coloco a GoImage no papo aí, Cris, porque é uma parada técnica a impressão também. Mas se você não tem lá no começo uma boa foto, também fica difícil de tu resolver lá no final a parada, né? Mas o que acontece hoje que eu considero, cara, é o imediatismo das coisas. Assim, tá tudo muito para ontem. Então não dá tempo de você ser preciosista ao ponto de refinar, É por isso que eu bato muito na tecla aqui com os meus alunos todos, ó, faça um clique muito bem feito, cara, porque se você é fotógrafo, as pessoas te pagam para fotografar e não para editar. Então eles te dão o tempo da fotografia, tanto que a gente escuta isso há anos, né? Tem uma já para me mandar, já pode me entregar logo depois que você fez o clique, assim. Se você faz um clique muito pronto, muito preciso, o seu processo de pós-produção diminui muito e você consegue entregar muito mais rápido e ter um pouco mais de qualidade ou muito mais qualidade, mesmo com esse imediatismo dos dias de hoje para tudo, né? Quem tem o celular na mão faz uma boa foto, por que essa geração que nasceu já com essa cultura não vai te demandar que você entregue rápido também, né? Então, por isso tem tanta IA aí resolvendo grandes. Eu acho que hoje tem muita IA aí para resolver as edições da forma mais rápida possível. Então, quanto mais qualidade tiver no clique, mais fácil será a sua pós. Sabe, Léo, que quando eu comecei na fotografia, né, comecei lá pelos meus 16, então eu já sou meio que calejado aí, né? Comecei trabalhando no laboratório, né? No laboratório do Fotopavan. Era uma das grandes aqui de Caxias, né? Tem Farroupilha, tem outras cidades também. Mas era aquela loja que tu levava o revelação lá 24 horas, né? E aí, tipo, tu levava as bobinas de filme. E aí eles atendiam, à época, alguns profissionais, sabe? E eu via que tinha uma galera dos fotógrafos que eles entendiam muito, cara. Muito assim, tipo, ó, esse processo aqui, ó, o químico não está tão bem feito. Para o cara entender que o químico lá no processo produtivo podia estar um pouco zoado, os caras tinham que ser casca grossa, velho. Eles chegavam pro laboratorista, por exemplo, com os negativos, né? E falavam assim, olha só, esse negativo é um Fuji Asa, sei lá, 400. Eu tô dando qualquer exemplo aqui. Então aqui a tendência ele tem uma tonalidade verde um pouquinho mais. Aqui eu quero que em todas tu coloque mais um de magenta, que era a cor oposta, né? Então, o cara chegar nesse ponto, os caras tinham que entender, assim, do papel, do negócio, sabe? Também, assim, não tô dizendo que aquela época era melhor, mas existia um entendimento técnico um pouco mais profundo sobre a fotografia impressa, né? E hoje o que acontece? O que eu acho que também, né, eu sou bem a favor da evolução, acho que a gente inclusive tem que evoluir muito, né? Então eu sou muito mais favorável aos tempos atuais do que aos tempos antigos, pelo menos falando da fotografia, né? Mas hoje, como tem filtro para tudo, né, e cada um quer ter a sua própria identidade, essa questão ficou menos relevante. Porque, tipo, tudo vai ter uma cor que é muito diferente da cor que seria a cor original e a cor certa, né? Porque tu tem que colocar uma camada de identidade na foto. Então esse processo todo já diminuiu, pelo menos aqui. Aqui a gente não consegue corrigir as imagens como tinha lá o laboratorista e tal, como era feito naquela época. Mudou um pouquinho da lógica nesse sentido. Cara,
Eu acho muito perigoso, e aí uma opinião bem técnica, assim, porque eu também vim dessa época do analógico, né? Fotografei com analógico, trabalhei em laboratório com analógico, principalmente na faculdade. E eu acho que quem vem dessa época vem com uma cultura de entender que a pós-produção, e eu falo pós-produção, eu estou incluindo aí já a impressão, né? Porque naquela época não tinha outra maneira de você mostrar a fotografia a não ser impressa de alguma forma. Você vinha com essa cultura de entender o processo de compensação de cor, de entender o que precisava, como você falou, ó, tem um pouquinho de verde nesse filme com esse ISO, esse asa, então eu quero compensar o verde com magenta, quero compensar o vermelho com o ciano. A ideia disso é a mesma no digital. O problema é que quem aprendeu digital, a galera não ensinou isso. Mexe aqui e resolve, né? O que se criou? Eu acho muito perigoso você colocar sua identidade numa colorização de pós-produção. Por que eu acho perigoso? Porque é tendência. Entendeu? O processo, por exemplo, dificilmente aquilo vai durar mais do que 5, 6, 7, 10 anos, que seja, sem ficar chato, porque todo mundo vai fazer muito parecido, porque é uma tendência, e aí as pessoas começam a... Pô, cara, enjoei disso. E é normal, tudo aquilo que você vê demais ou consome demais, você acaba dando uma enjoada, assim, se não tiver uma renovação, né? Eu digo que é que nem uma série que você está assistindo. Se ela fica muito arrastada, sempre a mesma coisa, você para de assistir, você vai procurar outra coisa. Eu sempre acho que a gente tem que colocar a nossa identidade mais vinculada ao clique do que a pós-produção. A pós-produção, ela tem que ser uma coisa complementar. E por que eu digo isso? Porque se você colocar no clique, você vai automaticamente estar dando uma condição mais atemporal para a sua fotografia e automaticamente para a sua identidade, né? Que pode durar anos a fio e você tem mais vida útil do seu trabalho. Esses dias eu estava querendo colocar aqui, eu premiei uma foto num concurso que eu fiz há mais de 10 anos atrás. Talvez se eu tivesse essa coisa de colorir demais, botar muito amarelo, ou muito azul, ou muito laranja, talvez não fosse tão bem conceituada pelos jurados essa foto, porque já é uma coisa que deu uma enjoada, a galera já olha, isso aqui de repente não é mais a parada. E isso não quer dizer que eu estou condenando quem faz, muito pelo contrário, eu acho que cada um sabe da maneira que vai fazer e tem seu gosto pessoal, mas eu acho muito perigoso você dizer assim, você ter a ideia de que a sua identidade depende da sua pós-produção. Acho perigoso. Isso dificulta a sua impressão, por exemplo, né? Você deve passar por isso aí. Como tu falou, é difícil fazer uma correção, às vezes, porque vem com aquele tom e você não sabe se está incluído na identidade da pessoa aquilo ali, ou é um erro que você precisaria corrigir. Então, a tua comunicação com o teu cliente acaba tendo que ser muito mais profunda para saber realmente o que tu está precisando. Eu reclamei que está vindo muito verde. Pô, mas tu mandou verde para nós aqui. A gente não sabe se a tua edição, se não faz parte da tua característica. Esse é um assunto que talvez em algum momento a gente tenha que trazer no Papo Go Image, que é a importância de ter um bom ambiente para poder tratar as imagens, cara. Eu acho que isso é uma coisa que talvez quem está nos assistindo, muitos deles, né, saibam dessa importância, mas eu acredito também que uma grande parte não tem muito esse entendimento. E isso vai desde a compra de um bom monitor, com delta E baixo, porque isso acaba não tendo interferência, né? E aí, às vezes, por exemplo, a galera tem Mac, produtos da Apple, né? Monitor da Apple, aquela coisa toda, e que são, às vezes, muito brilhosos, ultra brilho, e isso acaba dificultando, porque às vezes o que é bonito para a gente olhar aqui não é necessariamente bom para editar uma foto, né? A gente tem uma questão que é o metamerismo de luminância, entrando numa parte um pouco mais técnica mesmo. Metamerismo nada mais é do que a influência do que a gente vê no ambiente incidindo no nosso monitor. Tu mesmo me disse assim, olha, Christian, tá tendo uma invasão de verde aqui, né?
Como esse ambiente está todo verde, obviamente o meu monitor também está mais verde. Qual que é a minha tendência natural? É eu ir lá e compensar com a cor oposta, que nesse caso seria o magenta, ou fazer um tratamento a compensar isso. Quando você envia para o laboratório, inclusive dependendo do perfil de cor que você manda, você está vendo de uma forma, mas o arquivo chega aqui diferente. A gente pressupõe que aquele arquivo esteja editado e certo, e imprime dentro da nossa calibração e dentro da nossa questão de luz que está calibrada, né? E aí isso acaba saindo de acordo com o máximo de fidelidade que o papel tem dentro desse processo, né? Só que quando chega lá de volta para o cliente, ele está dentro daquilo que o arquivo foi enviado, mas ele está vendo de novo numa condição que não está tão adequada. Ou seja, é um pouco complexo esse processo todo, sabe? Eu acho que manter calibrado seu monitor, acho que é o mínimo para quem vai fazer uma pós-produção bem... Porque a calibração, ela já te dá uma precisão técnica, e por mais que você tenha essa influência da ambiência e tal no monitor, você tem pelo menos um centro ali, ó, tá, isso aqui tá correto. Agora, uma coisa que pega, por exemplo, até ia te perguntar isso, Cris, vocês usam as impressoras com perfis de cores diferentes aí para Minilab e para impressão com boca maior, para maiores, ou é o mesmo? Tudo que a gente já falar de fotografia, né? E acredito que aqui na audiência alguns ainda não saibam, tá? Mas fotografia não vai uma gota de tinta, tá? Então se alguém... Porque às vezes a gente é chamado de gráfica, tá? E tá tudo bem, a gente já entendeu que o nosso papel é imprimir coisas e enviar coisas, né? Mas assim, o nosso processo fotográfico, ele é por químico. E as impressoras que fazem os mini labs, né, que seriam mini laboratórios, ou seja, onde tem esses banhos de químico, eles têm uma configuração para parte do espectro de cor que se atinge dentro do papel fotográfico. E aqui a gente está falando de um perfil de cor essencialmente sRGB, que é um perfil de cor que é o Small RGB, né? Que é um pouco mais comum. Já a gráfica, a gente está falando de, se fosse falar de um processo gráfico, a gente estaria falando de CMYK, porque vai tinta, né? E aí o CMYK, se a gente olhar o espectro de cor, ele é ainda menor, ou seja, tem certas cores que não atingem. Mas muitas vezes os monitores, a pessoa vai fazer uma edição no Lightroom e tal, a saída de cor lá está em Adobe RGB, que é um espectro de cor maior. Ou até na entrada da câmera, né? E a pessoa não se liga. E aí quando vai fazer essa edição, está olhando no espectro de cor maior, no monitor muitas vezes descalibrado, e quando chega aqui, o Minilab faz o quê? Ele acaba tentando incorporar esse perfil Adobe para tentar se adaptar àquele perfil menor sRGB, e as cores tendem a dar uma diminuída. Então o que é o mais adequado? Até pode se fotografar num perfil de cor maior, inclusive a galera toda fotografa em RAW e vai fazer uma edição, vai ter um espectro maior, mas entendendo que quando vai dar saída para algum tipo de impressão, que use essencialmente o perfil sRGB, que é um perfil menor, mas é o que já vem por padrão aqui nas máquinas de impressão. Isso não tem distinção se a máquina é maior ou menor, o que tem distinção é se o processo é gráfico ou fotográfico. E aqui no caso, como essencialmente ele é um processo fotográfico, o sRGB faz todo sentido para isso. Não, eu perguntei antes mais por uma questão de se vocês tinham alguma coisa mais ligada à gráfica mesmo, assim, para impressões maiores e tal. Qual é a maior boca aí que a GoImage tem? Hoje é 60. 60 porque daí a gente faz os pôsteres e faz também a parte das capas dos álbuns, né? Um álbum 30 por 40, por exemplo, ele tem que ter uma folha muito maior para poder fazer as dobras, né? Muito grande. E a gente teve, por muitos momentos aí, num certo período da empresa, impressoras maiores que eram para fazer grandes formatos, né? Que daí já eram, a gente chamava de plotter, né? A gente teve também impressão em fine art, que aí sim a gente conseguia atingir perfis de cores maiores também, inclusive com 3 tipos de preto. Então, para fazer um preto e branco, para exposição, papel de algodão, Honey Miller, papel Canson, que são papéis com durabilidade de 300, 400 anos, né? Aí a gente tinha esse tipo de impressão que dava uma comutação de preto, ou seja, tu fazia uma transição de pretos muito mais suave. E aí a gente conseguia ter um preto e branco para aquele tipo de impressão espetacular. Qual que foi o problema? O envio dessas imagens, né? Você enviava uma imagem aí que custava às vezes R$2.000 uma impressão, aí enviava para São Paulo, o pessoal da transportadora
riscava, batia, tu não vai aceitar, né? Eu entendo, né? Então a gente acabou priorizando outros produtos, né? Inclusive, uma dica aí de edição pra galera, principalmente que quem trabalha com o sistema da Adobe aí, editar no Lightroom e mandar direto do Lightroom pro Photoshop para fazer alguma alteração e depois salvar direto para um Lightroom, para o pessoal trocar o perfil de cor lá do Photoshop na hora de fazer isso, né? Porque o perfil de base do Lightroom é um perfil gigantesco e geralmente o Photoshop vem num perfil sRGB já, então ele automaticamente ele já diminui a qualidade da sua foto antes de você terminar a sua edição, né? Uma dica aí que eu sempre dou para a galera e é uma boa alternativa você trabalhar com os dois programas antes de fazer a exportação, para não cair na exportação do Lightroom, formou um arquivo JPEG pequeno, mandar para o Photoshop, trabalhar no Photoshop jogando informação fora já no arquivo pequeno para salvar de novo, e aí vai perdendo informação. Uma dica aí que eu sempre dou para a galera que trabalha com... Eu hoje trabalho muito pouco com Photoshop, né? Uma das coisas que eu faço aqui é bato branco em 100% das coisas que eu faço, primeira coisa, assim. Tanto que no outro papo que a gente teve, vocês me perguntaram qual é o equipamento que você acha que o fotógrafo deveria ter aí pra galera que tá começando no estúdio e tal. Fotômetro e cartão cinza. Porque, cara, bater o branco, você vai ter muito pouca incomodação depois, inclusive com a visualização de vocês, porque se você tá vendo alguma coisa e você bater o branco, muito provavelmente seu monitor tá errado se você não tá vendo, porque quando você bate o branco, a sua câmera já faz um equilíbrio de tudo isso. Resolve muito, então eu trabalho muito rápido hoje, né, com IAS, né? Eu não sei se eu posso falar as IAS que eu trabalho aqui, mas... Pode. Eu trabalho hoje essencialmente com a Evoto, né, para estúdio. Eu uso o Lightroom ainda, o sistema da Adobe, para uma calibração de RAW, de cor e tal. E no Evoto eu faço toda a finalização de pele, de fundo. E isso me dá uma rapidez de entrega, assim, quando eu não entrego na hora, assim, é só o meu cliente já grava o perfil ali de edição de pele que ele quer. O meu cliente escolheu, me manda, eu já separo, já mando e tá tudo certo. Então, o Evoto trabalha essencialmente já exportando em sRGB, mas também tem como você calibrar tudo isso. Então, acho que hoje, no meu fluxo, eu demando mais tempo nos meus ensaios para ter menos tempo de pós-produção. Então, quando eu saio do meu estúdio, praticamente eu tô basicamente sem ter o que fazer. Eu vou para casa, vou estudar, vou fazer alguma coisa. E para você que ainda não é Prime da GoImage, não perca tempo, meu amigo. Escaneie aí o QR Code e torne-se parte dessa comunidade que está crescendo demais. Muita gente trocando ideia, muito bacana lá no nosso grupo. Além disso, o Prime dá desconto, dá cashback, dá mostruário, enfim, dá um monte de coisas aí. Então aproveita, por R$ 39,90 no plano anual, você vai fazer parte dessa comunidade e vai te dar muito benefício. Então escaneia o QR Code e vem com a gente. Mas se tu tiver alguma dica extra que tu queira talvez passar para a galera, passar menos perrengue, né, nessa questão de capturar melhor e editar menos, vamos dizer assim. A dica principal aí é o pessoal trabalhar com uma fotometria muito assertiva e com um balanço de branco muito assertivo. Então, se você está trabalhando dentro do estúdio, independente se você está trabalhando com LED ou está trabalhando com flash, o ideal é sempre que você meça a sua luz, principalmente de forma incidente, ou seja, tem um fotômetro de mão, é um equipamento que se paga muito rapidamente. Eu acho que é o equipamento mais barato que você vai ter dentro de um estúdio, porque um fotômetro dura aí, eu tenho um fotômetro aqui de mais de 20 anos, né? E um cartão cinza que custa R$40, para você ter uma fotografia saindo para a sua edição, já com uma cor correta, e aí você tem a base da cor, se você quer depois dar um tom mais quente, um tom mais frio, você é a sua escolha, mas você tem um ponto de partida. E uma precisão de exposição, porque essa precisão de exposição, que também te permite você escolher se vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais escuro, ela também vai te dar uma fidelização maior nas cores. Então, eu acho que isso é fundamental na hora de você trabalhar em estúdio. O pessoal procurar ser um pouquinho mais técnico, dependendo de quantas luzes você usar, você trabalhar com essas duas ferramentas, que são ferramentas básicas. Eu ainda coloco uma terceira aí, Cris, porque eu acho que
essa ferramenta ela é pouco explorada hoje, deveria, principalmente hoje, que quase todas as câmeras aí têm Wi-Fi muito bom, né? Que é fazer a captura vinculada, galera. Tanto isso torna o seu trabalho mais ágil. Captura vinculada, para quem não sabe, é clicar e a foto cair direto no computador através de qualquer programa aí, Lightroom, Evoto, Capture One. E quando você faz isso, você tem uma cópia de segurança no teu cartão, você já tem uma cópia de segurança no seu computador, que minimiza qualquer tipo de problema, né? E agiliza muito o seu processo. Você não tem que depois pegar o cartão, tirar da câmera, colocar num leitor de cartão, ficar esperando baixar essas imagens para daí mostrar para o seu cliente ou ter que fazer algum tipo de correção depois. Então, acho que essas 3 aí seria a minha dica principal aí, galera. Fotômetro de mão, né? O fotômetro, o flash meter, o cartão cinza para você bater o branco e procurar a galera fazer uma captura vinculada até para mostrar para o seu cliente. Pode até aumentar a sua venda aí. Muito bem. E esse foi mais um Papo GoImage. Se você gostou de todas as dicas aí que o nosso grande Léo Dias trouxe, deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca o seu comentário aí e ajuda a gente a crescer, se tornar relevante aí no YouTube. A gente está sempre trazendo papos legais aqui para você, então dá essa força aí para nós também. Nos vemos no próximo Papo GoImage. Valeu!